quem dá o primeiro passo para o IPD, quem dá o primeiro passo para o AWP, quem dá o primeiro passo sempre é o Auner. Ponto. E você estar ativo e contributivo para o projeto, você garante que o seu projeto ele vai ter uma aderência àquelas metas bem longe, que realmente talvez nem sejam discutidas no projeto, sejam olhadas no dia a dia. Tá? Então hoje, exemplo, nosso projeto, todos sabemos que nós estamos trabalhando para o alumínio mais verde do mundo. Talvez se a gente não tivesse dentro do projeto, ninguém saberia disso, seria um projeto de tubulação para alimentação com gás natural, entendeu? Então, cara, o proprietário ele faz toda a diferença e isso é um benefício que os proprietários mesmo ganham, né? Absorvem. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de arranjos contratuais. Vamos falar aqui de contratos colaborativos, uma experiência prática, um case que o Vitor está trazendo para nós aqui. E eu estou muito curioso para saber um pouquinho mais dessa história, um pouco desse desenrolar, os processos de decisão, as diferenças entre os tipos de projeto, de contratos. E a gente tem muito a falar aqui. Quero ir dando já as boas-vindas para quem está nos acompanhando ao vivo. Essa é mais uma gravação ao vivo aqui do nosso canal. Quem está chegando, por favor, vai colocando no chat aí de onde nos acompanha. E tendo dúvidas, já mande direto ali no chat para a gente poder responder também. Tá? Deixa eu apresentar aqui o nosso grande convidado de hoje. Eu vou falar com o Vitor Verli, Project Control e Innovation Manager da Norsk Hydro. Ele é um executivo com 23 anos de experiência em gerenciamento de projetos, tem uma verdadeira paixão pela parte de Project Controls e tem uma trajetória diversificada que abrange desde papéis de subcontratado à parte do owner, alcançando várias posições como planejador até gerente de projetos. Firme na ideia de que a liderança é desenvolver pessoas, capacitou mais de 50 profissionais na área de controle de projetos nos últimos anos, é administrador, pós-graduado em gerenciamento de projetos e engenharia da produção. Em 2021, ele marcou a carreira a iniciar a implementação de um contrato colaborativo nesse grande projeto que a gente vai falar hoje, suportando o uso de metodologias modernas de construção, como a WP, BIM e Lean Construction. Vitor, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Tudo bom, André? Tudo bom, pessoal que está acompanhando? Quem vai assistir depois também. Muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso de receber esse convite do André, principalmente porque é uma das iniciativas aí que nós temos no Brasil, né? E também agora muita gente fora vendo, até participando, né, do podcast. Então, realmente muito feliz de estar aqui com esse convite, cara. É um prazerzão o André estar aqui. E vamos falar desse assunto bastante, vamos chamar assim, polêmico, né? Mas que eu posso garantir que pode ser um dos caminhos aí para gestão de projetos. Olha, a honra é minha contar contigo aqui no nosso canal. E sabe que se fosse assunto fácil, não entrava na pauta. Por isso que eu quero trazer aqui essa conversa. Fazia tempo já que eu queria achar, né, um tema relacionado a contratos colaborativos. Já falei um pouco de gestão de contratos lá no passado, em temporadas anteriores, mas aí caiu como uma luva, né? Bom poder contar com essa conversa aqui com você. E para a gente entrar no nosso tema, conte um pouquinho então sobre o projeto do qual a gente vai falar hoje. Então vamos lá. O nosso projeto aqui na Hydro, né? A Hydro é uma empresa de alumínio e energia, tá? Com sede em vários países. E nós temos um projeto muito importante aqui para o Brasil, situado aqui na Amazônia, tá? No estado do Pará. É um projeto de sustentabilidade que prevê a troca de combustível da matriz energética, né? De óleo diesel pesado para gás natural. Tá? É o maior projeto da empresa, globalmente, o mais importante da empresa, sem dúvida, sendo apresentado até nos fóruns mundiais aí de meio ambiente. Então, é um projeto bastante relevante para a companhia e de muito orgulho para quem está participando dele. Inclusive, eu faço parte desse projeto e represento hoje uma equipe de projeto gigantesca e aproveito para parabenizar todos aqui. São eles que estão me possibilitando estar aqui falando sobre esse assunto. É um projeto, sempre é um trabalho muito importante em equipe, então muito legal saber, né? Tem uma turma grande trabalhando aí. E para a gente trazer um pouquinho mais de complexidade, como você falou, não é só a questão do escopo do projeto, mas tem toda uma motivação de âmbito ambiental,
que esse projeto carrega também, ou seja, a visibilidade muito maior, a responsabilidade muito maior também. Ele faz parte, né, André, de uma ambição da Hydro de ter o alumínio mais verde do planeta, tá? Então, uma coisa eu posso garantir, não é só uma ambição. Eu vejo a Hydro buscando isso no dia a dia e esse projeto é um fator que comprova isso, né? E buscando por meios, certo? De relações humanas, que é o que nós vamos tratar aqui hoje dentro de contratos. Com certeza. Sempre a gente não pode esquecer, né, as questões humanas aí que envolvem os projetos. E olha só que bacana, a gente fala bastante da necessidade de todo mundo que está envolvido no projeto, não importa a posição, entender a importância estratégica do seu papel dentro daquele empreendimento e que aquele empreendimento ele busca metas de negócio que vão muito além da entrega do escopo. Então, como você está trazendo aqui, olha a meta, a visão da empresa, e isso é feito de que forma? Essa visão ela é concretizada através de projetos que depende de profissionais como nós aí que estamos à frente das iniciativas. Então é muito bom essa visão ampla e tão importante para todo profissional que trabalha em projetos. Pegando um gancho aí no que você falou, André, eu vou trazer até um exemplo que eu gosto muito de usar, né? Quando eu falo de contratos colaborativos, pegando no que você falou, né? Exemplo, eu posso trazer um exemplo aqui, 3 exemplos básicos, né? Eu não vou colocar nomes, mas vou falar assim, ó. Uma grande empresa de óleo e gás tem um contrato com a equipe de Fórmula 1, tá? Exemplo 1. Uma grande mineradora tem um contrato com a maior fábrica de carros elétricos do mundo para fornecimento de níquel, tá? E o exemplo 3, a maior fabricante de bebidas do Brasil tem um contrato com a renomada montadora em busca do primeiro caminhão elétrico para distribuição de bebidas. Tá? O que essas relações contratuais elas têm em comum? Eu posso citar aqui algumas, tá? Objetivos compartilhados, igual você falou, né? Intercâmbio de expertise. Então, essas empresas estão juntas, colaborando para um objetivo em comum. Acordo de longo prazo, investimento e riscos compartilhados, brand e marketing conjuntos, elas gostam de aparecer juntas, e relação de confiança. Então eu sempre trago isso. Por que a gente pode conversar sobre isso abertamente na final da cadeia de valor e a gente não pode falar sobre isso no início da cadeia de valor, que são projetos, para viabilizar todos esses objetivos, né? Então eu trago essa reflexão no início, até para quebrar um pouco o gelo, porque quando a gente traz contrato colaborativo, geralmente o público ele está ansioso por saber o que não está muito esperançoso, porque talvez não acredite muito que possa existir, porque a gente vem apanhando muito, né, com esses contratos mais tradicionais. Eu vou explicar um pouco mais quanto a isso. Então vamos quebrar o gelo. Seguinte, é possível, as empresas já fazem isso hoje, em um outro momento, que é no final da cadeia de valor, e a gente está conversando sobre como que a gente pode fazer isso no início da cadeia de valor, principalmente na geração de projetos, que é o embrião que faz as empresas chegarem a esses acordos no futuro, né? Com certeza. Excelentes exemplos que a gente mostra que essas parcerias elas são extremamente importantes para que as duas partes consigam realizar seus objetivos. E uma grande parte disso passa por essa atuação conjunta. Então, isso está mais presente do que muitas vezes a gente percebe, como você trouxe. Muito bom. A gente vai falar especificamente hoje sobre o Integrated Project Delivery, o IPD. Conta um pouquinho para a gente, né, sobre esse arranjo, o que é o IPD e suas principais diferenças de um contrato, digamos, convencional, que a gente está acostumado a fazer, né, um contrato spot. Vamos começar aqui bem devagar, porque as pessoas, eu acho que um dos grandes rejeições, né, que nós temos quando a gente fala de contratos colaborativos é a falta de entendimento, é o primeiro passo, e principalmente porque sempre que é apresentado, ele logo já dá um passo lá para o final, né, para o método, para o meio mais arrojado do contrato colaborativo. Tá? Então, o que eu classifico, né, apesar de ter várias teorias e por vários institutos, eu classifico aqui dentro, que eu divulgo muito, como um acordo de criação de um clima de confiança, através de comunicação aberta e honesta. Estou até me lembrando aqui como eu falo dentro do projeto, baseado em comportamento colaborativo. E isso possibilita o empoderamento dos participantes, das empresas, para implementar os objetivos do projeto. Tá? Então, isso é um conceito que eu trago aqui dentro, a forma mais fácil que eu trouxe para o meu público aqui interno entender. Mas eu também poderia citar aqui alguns institutos, alguns grupos, né, que dizem que é uma abordagem de entrega de projetos, que o próprio nome já diz, integra pessoas, sistemas, estruturas de negócio
objetivos num processo colaborativo que aproveita talentos e insights, né? Que é importante isso, e participantes no modo geral. Então, ele compõe aí, eu vou falar um pouquinho mais, mas pode ser a construtora, pode ser gerenciamento, engenharia, com os objetivos: aumentar valor para o proprietário, reduzir desperdício, maximizar a eficiência e, principalmente, ter isso em todas as fases, que é uma característica dele, né, do contrato. Então, isso que eu falei agora são alguns resumos, mas eu também gosto de simplificar fazendo uma divisão. Características essenciais de um contrato colaborativo, de um IPD, tá? E características complementares. Então, todo IPD precisa ter como características essenciais alinhamento de responsabilidade. O que é isso? Os participantes concordam em evitar, limitar ou até mesmo renunciar a conflitos de interesse unilaterais. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente por que tem todas essas palavrinhas: evitar, limitar ou renunciar, porque é como se fosse um grau do IPD, tá? Eu acho que o outro grande elemento essencial é a gestão de risco compartilhada e de recompensa. Tem que haver isso dentro da relação. Quarto ponto: envolvimento precoce e contínuo do proprietário e dos principais parceiros, que vai muito num tema que você traz muito no seu podcast, como que esse contrato passeia dentro dos portões do FEL, né? Ele começa lá no projeto conceitual. Então ele tem uma característica diferente, muito diferente do que a gente tem hoje. E por último, de essencial, o controle em conjunto e tomada de decisão. Então esses 4 itens aí, para quem está na dúvida, são essenciais: responsabilidade, gestão de risco compartilhado e recompensa, envolvimento precoce e contínuo e tomada de decisão compartilhada. Além disso, temos os complementares, que não são menos importantes, mas complementam o método em si, da entrega integrada de projetos. Colaboração, decisões colaborativas, respeito e confiança mútua, comunicação aberta, informações livres de conhecimento comum. E aí vem algumas: utilização de metodologia apropriada, né? Exemplo, o BIM, a gente vai falar um pouquinho. Ele tem a sua essência na colaboração, porque senão você não consegue atingir na íntegra a todos os benefícios do BIM, tá? Comprometimento, propriedade e propósito. Então, uma coisa que muda: não se trabalha só por objetivo, se trabalha por propósito, que é o exemplo que eu dei acima, né? O propósito: ter o alumínio mais verde do mundo. É um projeto que está possibilitando isso, tá? E confiabilidade e empoderamento das pessoas. Então, um resumo do que é o IPD. Eu acho importante, antes de até estender um pouco o assunto, é importante a gente entender que como que nasce o IPD, né, o André? A gente hoje tem 2 modelos para o pessoal entender. Tem os contratos transacionais e os relacionais. Um IPD é um contrato relacional, né? Aí vamos puxar um pouquinho, né? O que é um contrato transacional? É o que a gente aplica hoje. Um contrato transacional, ele geralmente é aplicado resultado único. Então, é muito formatado. Eu quero ali comprar 100 toneladas de estrutura metálica. Eu vou lá no fornecedor, faço um contrato com ele para receber aquele bem, aquele serviço. Geralmente, esses contratos têm um valor dessa negociação, dessa transação, bem definidos. Eu vou pagar tanto nessa estrutura metálica, tá? Eles devem ser super detalhados e específicos, porque eles não comportam variações. E aí vocês vão ver onde eu vou chegar, né? E eles têm dificuldade de cobrir eventualidades. Então, eles são muito fechadinhos, né? Eles são um acordo ali para fornecer fechadinho. E, cara, infelizmente, ele tem uma característica. Desde o início, quando você coloca um contrato de estrutura metálica, qualquer coisa que tenha uma variabilidade dentro desse contrato vira uma relação adversarial competitiva. Por quê? Porque o contrato não comporta, tá? Então, isso são contratos transacionais. E hoje é o que a gente mais aplica no mercado. Talvez vocês vão ver eu falando aí, ou na própria rede, de contratos tradicionais, tá? Então, nada mais é que esse contrato transacional, que a gente usa ele para relações de longo prazo. Exemplo, o projeto aqui tem 20, quase 30 meses. Né? Imagina eu, 30 meses atrás, bolando todas as possíveis variações que tem dentro desse contrato. Eu vou levar ele para condição adversária.
Em compensação, os contratos relacionais, eles são de longo prazo. Os detalhamentos dos termos e as condições específicas, eles são importantes, eles têm dentro desses contratos, mas o mais importante são cláusulas que permitem esses ajustes de curso. Então, vou dar um exemplo, né? Que eu até vou trazer aqui embaixo, que é importante. Exemplo, um just in time numa fábrica de automóvel, que você tem, vamos supor, começou a crise, baixa demanda. Você chega lá no seu fornecedor, ó, não é para fornecer mais 1.000 peças, agora é só 50. Então, ele tem uma flexibilidade dentro desse contrato relacional. Aí tem um modelo de contrato relacional. Então, isso que é importante a galera entender, né? Ele permite adaptações de longo prazo, ajustes e consolida melhor as incertezas, tá? Esses contratos, ele buscam também a parte muito colaborativa. Então, todo mundo trabalha para se adequar a ele. E ele tem os objetivos. Eu gosto muito de explicar, para finalizar essa minha explicação, eu uso muito essa parte da fábrica do automóvel, né? Porque, exemplo, você pega a Toyota, ela já vem com muito tempo aplicando contratos relacionais, tá? Então, posso te falar o seguinte, ó, o just in time depende de relações estáveis de longo prazo, tá? Porque precisa dessa relação de confiança, os fornecedores precisam responder rapidamente a mudanças e demandas de produção, é um planejamento puxado, então o mercado pode variar muito fácil. O just in time é alto nível de confiança e fluxo de informações. A tecnologia ali das peças automóveis vem e aquilo ali necessita de adequações dos acordos, tá? E o just in time sempre prevê, ó, preferencialmente resolver rapidamente quaisquer problemas e desafios, em detrimento de depois discutir como isso se encaixa dentro do acordo. Então é isso. Então nós vamos falar hoje de contratos relacionais e o IPD se encaixa dentro dele. Bacana. Muito bom, tem muita coisa aí para a gente discutir, né? Para a gente falar. A questão que você trouxe do propósito, por exemplo, você trouxe de volta agora no final, né? A colaboração conjunta para chegar no objetivo, porque quando alguma coisa acontece num contrato transacional, aquele comum, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: como é que eu me protejo em relação a isso? Ou então, se eu estou do outro lado da mesa, como é que eu cobro isso da outra parte? Eu estou sempre ali tratando a outra parte como adversário. E aí, num contrato colaborativo, como você bem trouxe, a visão é como é que eu consigo ajustar isso para o projeto, para o nosso objetivo. E são características muito interessantes que, se a gente pegar relações transacionais, as mais comuns, a gente sempre vai escutar esses termos de parceria, colaboração, etc. Mas o próprio instrumento contratual, ele vai remeter àquilo que você falou no começo. Objetivo bem definido, uma relação única, produto teoricamente bem descrito, e você me entrega aquilo e acabou. Né? Por mais que a gente tenha boa vontade, a tua obrigação contratual é fazer aquilo que está escrito e não tem choro. Então tem muita coisa que a gente pode trazer aí, eu tenho certeza que a gente vai abordar. O nosso público está acompanhando, está participando muito aqui. Já vão colocando as perguntas, já tem algumas, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente poder, né, passar pela parte inicial aqui do. Falamos agora do modelo, vamos falar da motivação para esse tipo de contrato, mas é um grande prazer receber todo mundo aqui. É o Marco, a Andréia, Marcos, o Jorge, o Rodrigo Rocha, o Alexandre Freire está aí, o Diego Roberto, o Márcio, a Andréia Gomes, a Hanna, o Antônio César, Rodrigo, o Henrico, olha só, Verônica, a Kelly, o Flash, o Eric Santos, o Newton, o Lucas, Jaqueline, Ricardo, Janaína, olha só. Gente, muito obrigado pela participação. Jean tá aí também, Richelli, já temos algumas perguntas. Não esqueça de deixar o like aí também no vídeo, porque isso ajuda que outras pessoas recebam também. Encaminhem o vídeo para quem vocês acham que possa se interessar, por mais que a pessoa não vá assistir agora, ela já salva lá na lista para ver mais tarde e vai também poder acompanhar gravado aqui no nosso podcast. Vitor, a gente falou das diferenças principais, principalmente do conceito entre os projetos, os contratos colaborativos e aqueles transacionais. E aí, a próxima pergunta natural é: o que levou a empresa a buscar, para esse projeto específico tão estrategicamente importante, um arranjo colaborativo que sai do convencional, certo? Quais foram as principais motivações, assim, não, nesse aqui a gente precisa ou a gente gostaria de aplicar algo diferente? É igual eu tô falando, muito importante esclarecer que a gente não está aqui para dizer que os contratos tradicionais não funcionam, tá?
A gente vem ao longo dos anos entregando projetos com essa estrutura, né? Então, eu gosto sempre, né, de trazer isso, até para não falar que é uma defesa de ideologia para esse modelo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu também preciso reconhecer que ao longo dos anos a gente na área de projetos, tá? Para quem não é tão por dentro, a gente trabalha nas áreas mais improdutivas do setor, né? Quando você olha o valor agregado, né, por cada dólar, tem vários estudos aí que mostram que o setor da construção ele é um dos últimos, né? Primeiramente, os últimos anos não tem crescimento. Desde a década de 50 ele vem numa estabilidade de produtividade. Mesmo com a tecnologia, a gente vem se arrastando. Então, talvez nem todo mundo tenha esse contexto, mas a gente participa do meio que, vamos dizer assim, não estamos entre os tops de linha aí na produtividade, né, do mercado. Eu, numa vez, só para aproveitar o gancho, no congresso do PMI, não lembro quem que apresentou uma estatística mostrando que, em termos de produtividade, em geral, em todos os setores, a construção ela só ganhava da indústria de caça e pesca, perdia para todas as outras, né? Mas é isso aí mesmo, né? Imagina, né? Quanto nós estamos atrás e, cara, tem muita tecnologia na sua mão, tem alguma coisa acontecendo que não encaixa, né? Nesse meio, né? Então, quando a gente assumiu esse projeto, né? A gente tinha um desafio muito grande. Esse projeto, como eu falei no início, ele faz parte de uma pauta, né? Ele faz parte de um compromisso da Hydro, que é um roadmap até 2050, de zerar suas emissões. E o primeiro passo do decréscimo dessas emissões é o projeto Alunorte Fuel Switch. Tá? Então, a gente tinha um compromisso muito grande com o prazo de ter esse projeto cumprindo esse roadmap. Né? Além disso, né, a gente também sabia que a gente queria implantar os métodos modernos de construção. Tá? Para quem não está muito familiarizado, esses métodos são vários, mas os mais conhecidos e importantes é o Advanced Work Package, é o BIM, Information Modeling, né? Building Information Modeling, e os métodos Lean, né? Para construção. Tá? E nesse estudo que a gente fez lá em 2020, a gente viu que a gente precisava de ter a colaboração no projeto, para a gente conseguir realmente atingir na plenitude esses modelos, né? E aí foi aí que a gente, junto com a gerência, com algumas pessoas que iniciaram o projeto, mesmo que tardiamente, né? É importante dizer, é um case mais tardio um pouco, mas eu vou explicar como é que a gente está conseguindo fazer essa transição. A gente resolveu trazer esse modelo para dentro da nossa empresa, tá? Como um projeto piloto, mas em um caso, vamos chamar assim, de responsabilidade, né? É bem importante deixar isso claro, entendeu, André? Até para a gente esclarecer para as pessoas, porque muita gente vem procurar, mas aí você não buscou um IPD. Mas é isso que eu estou te falando. O IPD, a gente tem que desmistificar uma coisa. O IPD não é você sair de um modelo tradicional, relações baseadas em objetivos unilaterais, diretamente para um consórcio colaborativo, que você está lá no outro extremo. O IPD é este caminho que você percorre. Muita gente nem continua lendo sobre IPD, nem continua querendo buscar, porque a gente já teve aqui no Brasil, talvez há uns 10 anos atrás, 12, alguns modelos de aliança colaborativa em algumas empresas que deram muito errado. E aí, cara, são N motivos. Vamos lá, são filhos de mesmo pai de um IPD, mas não seguiram a risca, não tiveram realmente a base colaborativa que trouxe. Eles quiseram implantar numa base normal, de relacionamentos normal, vários termos lá de um contrato de aliança colaborativa. Então, cara, para quem está aí me escutando, é justamente isso. A gente consegue fazer esse caminho mais suavemente. E eu vou repetir algumas vezes aqui durante a nossa pauta justamente isso, né? E eu acho importante até para enriquecer um pouco mais, né, o pessoal que está nos assistindo, André, dentro de um IPD a gente pode ter várias composições, que é outra
que é outro cenário, né? O IPD tradicional, você tem os membros primários, que é o cliente, né? O proprietário, o projetista e a contratada de construção ou montagem. Mas dentro das variações, você pode incluir aí a gerenciadora, fornecedores estratégicos, né, de um grande equipamento. Então, não é uma coisa fixa, tá? Então, igualmente, ele não é uma coisa fixa que você tem que pular. Eu até brinco, né? Dar o salto da fé do modelo tradicional para um modelo colaborativo, você também várias composições. Exemplo, a composição do nosso projeto é proprietário, que é a Hidro. É importante dizer o nome das empresas também, cara, para a gente valorizar, né? Quem está no jogo. Temos a Arcades, que é a nossa gerenciadora, e temos a Enesa, que é a nossa construtora. E dentro disso nós temos o ATO, que é a nossa empresa contratada de engenharia, que suporta a gente durante a construção. Então, o nosso formato é um formato adaptado para a nossa realidade. Então, acho que esse é um ponto que a galera precisa entender, que existe esse tipo de configuração. E para a gente andar aí, também eu acho que é um tema bem rico, então eu estou colocando aqui pausadamente para o pessoal entender. Esse range, né, que eu falei, ó, que você tem no extremo aqui, os contratos tradicionais para um outro range, ele tem algumas nuances, né? Então eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre essa nuance. Existe colaboração típica, que seria um primeiro estágio. No próximo estágio seria uma colaboração aprimorada. E no último estágio, uma colaboração obrigatória. Então, gravem isso. Colaboração típica é a colaboração não contratual. Existe colaboração não contratual, que seriam acordos fora do contrato, aonde você pega compromissos pessoais com o diretor das empresas, com os gerentes de contrato de projeto, com as pessoas dentro do projeto, e aquilo você vai, não contratualmente, construindo. Eu acredito muito nisso, a gente usou muito isso aqui, eu acredito muito nisso. E aí você tem o próximo passo, que é a colaboração aprimorada, que já tem alguma coisa dentro do contrato, os modelos jurídicos já são ajustados para isso, já tem alguns ajustes, e você tem uma colaboração antecipada das partes interessadas. E no último escalão, vamos chamar assim, o último passo, você tem a colaboração exigida por contratos multipartes. Esse aí seria o último passo de um contrato colaborativo, né? Então é importante dizer isso. E tem uns nomes bem peculiares para isso. Uma colaboração atípica, exemplo, é uma parceria de projetos. É o que nós temos aqui no projeto Norte Fio Suite. E o outro passo seria alianças de projeto. Seria mais parecido com um contrato de aliança, mas com muito enfoque aí na parte de colaboração. Depois, se você quiser, no final, a gente pode voltar, eu dou até um pouco mais de detalhes sobre isso. E no final, você tem os consórcios integrados. São empresas criadas para fazer um contrato colaborativo, que é uma coisa realmente bem avançada dentro dessa estrutura, tá? Então, o que eu falo para o pessoal que está me escutando? Pessoal, é possível sair daqui de um tradicional e caminhar devagar até você chegar no estágio de colaboração, tá? Então, não, não fiquem com medo quando vocês começarem a entender um pouco mais, que visitarem algumas instituições. Depois a gente pode colocar aqui no chat também essas instituições que nós se baseamos para criar o nosso modelo, tá, o André? Então, tipo assim, o que eu mais escuto é o pessoal quando vê aliança colaborativa, não quero nem saber, porque já deu errado no passado, não volta com esse assunto para cá. Então, isso é muito importante, pessoal. Não existe só este modelo. Isso é muito bom reforçar, como você comentou, que existe todo um leque de opções que você vai caminhando de modelos mais tradicionais para modelos mais, né, colaborativos, onde você tem vários arranjos intermediários que você pode ter, como você comentou que é o caso aí. Até uma curiosidade, esse arranjo, você comentou hoje das 3 principais partes, ele é o mesmo arranjo contratual que junta os 3 ou é um arranjo 2 a 2? Não, é igual eu estou te falando, num processo de parceria de projetos, você mantém as mesmas relações contratuais separadas, tá? Então você faz um contrato com a gerenciadora, faz um contrato com a construtora, porém, é o que a gente pode detalhar um pouco mais, você faz um acordo de colaboração extracontratual. Então é um acordo, pense num acordo seguinte,
o relacionamento vale mais que o papel, tá? Nesse acordo. Então você chega lá, em vez de você fazer uma reunião de kickoff, você vai fazer uma reunião de declaração de colaboração. Então você vai chamar o CEO de uma empresa, o diretor da outra, você vai sentar, pessoal, nós precisamos seguir aumentar a maturidade de um processo de colaboração. Vocês estão comigo nesse processo, então continuamos com os contratos, igual são elaborados, com alguns ajustes, principalmente no processo de contratação. Então, é igual eu falo, você pode fazer isso, entendeu, André? Então, talvez, eu vou falar um pouquinho agora mais adiante sobre principalmente aqui, como é que foi, né, o processo de convencimento. Eu acho que eu vou imergir um pouco mais nesse ponto aí para a gente discutir esse tópico, tá? Mas eu tenho contratos separados e nós temos um acordo colaborativo dentro do projeto, que é o primeiro passo, que é a parceria de projetos colaborativas, que é o primeiro estágio do IPD. Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI FEL de 2024, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos, projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais, que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI FEL. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. Eu quero saber, agora na sequência, como você falou, o que é o processo de convencimento interno. Você disse aqui o que levou a empresa a buscar. Tínhamos um prazo muito apertado e queríamos usar o estado da arte em relação à gestão, à execução, etc. Então vamos trazer um arranjo diferente para que a gente possa criar essas possibilidades. Aí, a hora que você começa a andar nesse caminho, você tem toda uma estrutura que está voltada aos métodos, digamos, tradicionais. Você já tem a tua minuta padrão de contrato, o suprimento está acostumado com esse tipo de processo, o jurídico está acostumado com esse tipo de processo, está acostumado com as disputas clássicas que surgem dos contratos clássicos, ou seja, você tem toda uma zona de conforto que, mesmo sendo um baita desconforto, porque contratação não é fácil para ninguém em nenhum momento, mas você está num terreno conhecido. Aí você tem as áreas técnicas envolvidas, você tem os executivos que vão ter que dar ok, que vão assinar esse contrato, então envolve uma grande responsabilidade. Como é que você agora vai para a parte de convencimento de todas as partes a adotar um modelo que ninguém ali está acostumado a fazer, e mais uma vez, num projeto estrategicamente tão importante? Então, André, a nossa estratégia aqui, cara, o primeiro passo foi justamente esclarecer que nós não íamos vou repetir o que eu falei, o salto da fé. Então, nós não íamos mudar. Então, para todo mundo dentro da empresa, a gente esclareceu, nós não estamos mudando de um item, dando 10 passos em um só e chegando na outra extremidade. Então, isso foi muito debatido. Tá? Então, acho que a primeira coisa que eu falo para as pessoas que estão me escutando aqui é justamente isso. Cara, não precisa fazer esse pulo. Tá? Então, a gente convenceu todas essas partes que você falou aí que uma abordagem colaborativa poderia ser um caminho gradativo. E aí você abre um caminho. Então eu falo assim, o contrato colaborativo, eles são várias portas que você vai abrindo, ela devagar. Então você abre uma porta, aí você conversa sobre aquele tema. Aí aquela pessoa conhece um pouquinho mais, perde o receio, você vai incluindo temas, né? Sobre o contrato colaborativo. Então, eu vou fazer alguma analogia aqui para tentar explicar como é que foi o processo de convencimento, né? Então, nós aproveitamos, falamos assim, ó, nós vamos aproveitar, o primeiro passo, nós vamos aproveitar todos os ativos administrativos comuns da empresa. Então, tudo que você falou, assim, ó, nós vamos fazer um contrato dessa forma que todo mundo já faz na empresa, tá? Nós vamos usar o mesmo tipo de minuta, nós vamos seguir o mesmo rito. Só que o seguinte, além disso, nós vamos fazer algo a mais. E é isso que eu falo que é o caminho para mim, hoje é o caminho que eu enxergo, tá? É uma opinião aqui de uma lição, aprendi um case do projeto, que é justamente isso. A gente garante que a gente não vai ter uma mudança, né, disruptiva,
e inclui melhores aspectos dessa parceria colaborativa. Então, nós chegamos lá falando assim, pessoal, dentro do IPD você tem risco-recompensa. Eu não vou fazer isso, mas eu vou ter uma gestão de risco colaborativa. Eu vou ter com as minhas contratadas uma mesa onde eu sento e pergunto para elas quais são os riscos financeiros que você enxerga hoje para sua empresa. Então, é um modo que você tem para adaptar no modelo transitivo, né, aí no modelo, não do modelo transicional, mas na transição de um modelo para outro, para você capturar a essência do risco compartilhado, né? Por quê? O que é o risco-recompensa compartilhado? É uma gestão de risco bem feita, mas que no final, se acontecer algo de anormal ali dentro, você tem uma regra que divide aquilo entre as empresas. Eu costumo dizer que o contrato colaborativo é igual um casamento. Eu pergunto para as pessoas, quando é que você usa o seu contrato de casamento? É provavelmente quando ele chegou ao fim. Você visita lá, sou casado em comunhão, separação de bens, e agora eu vou usar isso aqui porque eu estou separando. Ninguém utiliza contrato na noite de núpcias, né? Quando vai para um hotel bonito. Ninguém utiliza quando vai para uma viagem, né? Quando nascem os filhos. Então, o contrato, ele é usado quando você tem um problema. Então, o que a gente explicou, né? Que você pode usar itens do contrato colaborativo dentro do modelo tradicional. Exemplo, ao invés de bônus, cara, o que a gente fez? Ó, pessoal, a nossa empresa, se ela, a nossa contratada, se ela tiver uma boa performance, ela vai continuar participando de concorrências dentro da nossa empresa e agora com respaldo, porque ela sabe fazer. Então, ao invés de exigirmos descontos no fechamento de contrato, aí a gente pode fazer o quê? Um plano em conjunto para reverter esse valor em desenvolvimento profissional. Então, ao invés de desenvolvermos precocemente durante o projeto conceitual, não quero envolver a empresa durante o projeto conceitual. Cara, por que não envolver a empresa durante a concorrência num processo de planejamento colaborativo? Nós fizemos várias sessões que durante a concorrência nós construímos uma estratégia junto com as empresas. Né? Ao invés de contrato único de multipartes, você pode usar os contratos tradicionais e criar metas e propósitos dentro do team building envolvendo todo mundo. Então, cara, não ache que contratos colaborativos, todo mundo acha e pensa num primeiro momento, André, que são as cláusulas. Pô, eu tenho que ter um papel, eu tenho que ter um NEC, que é um termo de um modelo de contrato, eu tenho que ter uma FAT, eu tenho que ter... Cara, eu falo para você, todo mundo que eu vi no caminho, tudo que eu li e pesquisei, que vai direto por esse caminho, tem grande chance de dar errado, porque é um salto muito grande, né? Então, o que eu posso trazer aqui? Que a gente levou uma lista de coisas que a gente ia fazer, tá? Então, exemplo, mobilização precoce da equipe de planejamento de construção, compartilhamento de informações avançadas durante o processo de concorrência. Então, em vez de eu mandar um cronograma e deixar o cara se bater lá, montando uma proposta, não, vem para cá que eu vou construir um cronograma com você, vem cá que eu vou explicar o cronograma, eu vou fazer um planejamento aqui com você, eu vou fazer um pool planning aqui com você durante o período de concorrência. Sessões mais longas e interativas de colaboração durante o esclarecimento técnico. Para que eu vou ficar ali no papel respondendo? Não é que eu vou abdicar disso. Eu faço isso, amigo, vem cá. Você não está entendendo, vamos fazer uma sessão só para a gente interagir. Reconhecimentos individuais e coletivos sistêmicos para todo mundo, tratando como se fosse todo mundo de one team. Não é só uma filosofia. É porque no início a galera tem, é filosofia, é só para inglês ver. Babá. Não, mas depois que o pessoal vê funcionando, aquilo cria valor dentro do projeto, né? Adoção de aprimoramento dos funcionários e capacitação, exemplo, nós capacitamos. Nós da Hidro capacitamos a nossa contratada para trabalhar com a WP, nós capacitamos, nós trabalhamos, a gente vê valor nisso. Hoje, talvez ela é uma contratada que não vai trabalhar só para a Hidro, mas vai trabalhar para o mercado oferecendo isso. E aí imagina, André, esse poder exponencial, se todo mundo agir dessa forma, daqui a pouco nós temos um mercado capacitado em trabalhar com esse tipo de coisa, né? Então, uso colaborativo do BIM, recursos compartilhados e capacitados através de divisão de responsabilidades. Então, cara, uma hora você lidera, uma hora eu lidero, tomada de decisão em ambiente colaborativo, banco de dados único de informação. Então, exemplo, a gente tem um processo aqui do Lean, até do AWP também, né, que é o gerenciamento de restrições, aonde que o cara chega lá, numa reunião, e fala assim, eu tenho um problema X que eu preciso retirar em 6 semanas, né?
No início, eu via que não funcionava, porque falta colaboração. Por que às vezes o cara eu converso muito com uns especialistas aí de mercado, por que não funciona? Não funciona porque você não tem colaboração. Ah, mas como eu conquisto? Exemplo, os primeiros 6 meses, eu pessoalmente sentava na reunião, junto com a minha equipe, e a gente criava as primeiras 10 restrições. Eu falei assim, ó, eu vou criar 10 para você ver que eu confio em você, que eu confio no método e você pode abrir os seus problemas para a gente resolver. Então, Kaizen de melhoria de produtividade em conjunto, então ajudamos ele a eliminar desperdício. Ah, mas isso aí é papel da contratada, isso aí é um papel que vai melhorar a rentabilidade dele. Não. Quando a contratada melhora a rentabilidade, nós reduzimos o lead time para a gente da Hidro. Então, cara, eu te dei algumas informações que nenhuma delas conflitou com nada do jurídico ou suprimento, tá? Certo? Foram adaptações, principalmente, incrementar informações, modificar o estilo de conduta ou comportamento das pessoas, tá, cara? Então, o que eu posso dizer, como é que foi o convencimento? Assim, gradativo, trazendo cada coisa num certo momento, mostrando que funciona, e até hoje eu estou no poder de convencimento, esclarecendo o pessoal, né? Então, só quando esse projeto acabar que eu vou passar, talvez, de fase, como diz o outro, né? Então, quando esse projeto acabar, nós vamos passar de fase. Agora que a gente já fez uma parceria de projeto colaborativa, nós podemos conversar sobre uma aliança. Então, é assim que eu acredito, entendeu, André? Talvez o meu maior objetivo, quando você me chamou aqui para falar aqui hoje, foi desmistificar justamente isso, cara. Porque eu vejo muita gente no mercado muito travado em dar o primeiro passo, porque acredita muito nisso, que vai sair, dar um pulo e que ninguém vai aceitar dentro da empresa. Excelente. Uma dúvida, o processo de escolha foi concorrencial, normal. Concorrencial normal, várias empresas, shortlist, e dentro desse shortlist é que nós modificamos algumas coisas. Ah, Vitor, que modificou? Não, exemplo, nós modificamos, falamos assim, podemos ter mais sessões interativas com shortlist? Sim, estava previsto já. A gente só quis ter mais, né? Podemos esclarecer melhor o planejamento estratégico dentro do shortlist? Sim. Podemos entregar o nosso cronograma por CWP dentro do shortlist? Foi entregue. Podemos, então, é igual eu falo, foi fomentado isso tudo dentro de um processo tradicional. Cara. Exemplo, fizemos entrevistas com quem ia ser a equipe de staff, me lembrei aqui agora, com perguntas tipo, qual a sua capacidade de colaborar? Nessa situação X, o que você faria? Então, cara, tem todo um processo que nós montamos dentro do tradicional, cumprimos o rito completo, mas ali a gente já foi trazendo as primeiras pílulas, os primeiros passos para a gente utilizar isso dentro do contrato depois de assinado. Perfeito, muito bom. Tem muita coisa que, de novo, a gente fala de vários métodos diferentes, vamos dizer assim, do que muita gente está acostumado, mas é sempre importante partir da filosofia, primeiro da cultura, que foi o primeiro ponto que você trouxe lá no início da nossa conversa. A gente vê, e mesmo que você esteja utilizando o modelo transacional, tem coisas que você pode fazer para melhorar a performance das suas contratações, né? Assim, eu fico espantado da quantidade de processos em que a gente participa, aonde você não tem interface com a área técnica, seja pela área técnica ou por suprimentos. Isso assim, não manda tuas dúvidas por e-mail, a gente responde. E às vezes tem questões complexas para você tratar e você sabe que esse telefone sem fio não funciona bem. A questão de você poder tratar mais abertamente questões técnicas e que vão levar não só a preço, mas também qualidade. E por outro lado, a gente tem que rever muita coisa. Eu tenho falado aqui no canal, não vou me estender muito hoje, porque o assunto está muito rico e eu quero ir para as perguntas agora, mas o quanto também os demandantes das contratações ficam com receio de questões de compliance e acham que você não pode ter relacionamento com o fornecedor para esclarecer bem, e que você, e muita gente né, em muitos casos, muitas empresas que falam que tem uma ponderação técnica que não leva em consideração só o preço, o que a gente vê na prática não é nada disso. O que a gente vê na prática é que você tem uma régua passando num nível muito baixo e dali para cima é preço e acabou, né?
metas de saving versus metas de qualidade dentro dos projetos. Então, tem muita coisa dentro dos arranjos contratuais que podem ser melhoradas simplesmente buscando o objetivo que é entregar o projeto com valor para a organização e não conseguir espremer ao máximo o fornecedor. Então, só para encaixar no gancho, porque essa cultura de você trabalhar de forma mais colaborativa com base no objetivo estratégico, isso se aplica a qualquer tipo de contratação, e a gente tem visto um certo comodismo, vou falar aqui até, né, arriscar um pouquinho, em relação a dizer, não, é isso aqui, mandei para suprimentos fecha lá e acabou, né, e a gente fica sem ter esse bate-bola que vai trazendo qualidade para o processo e que ajuda o contratante. Vamos lá. Cara, tem muita participação no chat aqui, tá excelente. Pessoal, vão mandando. Não sei se a gente vai ter tempo para passar por tudo, mas depois tenho certeza que o Vitor vai responder, nem que seja depois que sair a gravação, ficar no YouTube lá. E daqui a pouco o Vitor, acho que a gente vai ter que fazer uma. Cara, é uma série, não é um episódio só pelo jeito. Olha que bacana. O assunto ele é assim mesmo, André. Não, dói para todo mundo, né? Contratação dói para todo mundo, então é natural. Ó, o Rodrigo está perguntando aqui, Rodrigo Carlos, como é que funciona a avaliação de risco nesses projetos não colaborativos que têm, de certa forma, interesses difusos? Você continua tendo cada parte interessada na sua, né, na sua fatia, ou seja, o executor quer executar, embolsar o dinheiro e ir embora, é o business dele, né? Você quer ficar com o ativo e tal, e conseguir um ativo competitivo, no menor preço, no menor prazo. Como é que fica essa avaliação de risco? Ela também tem esse fundo transparente, como você comentou? Cara, eu digo muito o seguinte, né? Independente do grau do IPD que você está aplicando, né? Eu tenho até uma convicção que não vai ser um contrato, né, escrito que vai te garantir alguma coisa, independente do modelo que você transacional, relacional, se é um consórcio, tá? Não é. O pessoal às vezes confunde muito. Ah, botei dentro da especificação, vou receber. Cara, eu até, se pudesse, alguém me falasse, tipo, tudo que botou lá dentro da especificação recebeu, né? Provavelmente não. Então, né, é igual eu falo, primeira coisa, eu acho que um contrato colaborativo, uma das maiores dificuldades dele, não é nem a parte de criação de um modelo com regras contratuais, cara. Eu falo que é encontrar pessoas dispostas a realmente fazer um contrato colaborativo. Olhando isso, né, quando você tem partes dispostas, facilita muito esse processo, tá? E o controle de riscos, né? Exemplo, vou trazer aqui o que a gente faz. É simplesmente uma gestão compartilhada. É como se fosse o seguinte: vamos conversar de riscos abertamente em um contrato. Exemplo, nas nossas sessões mensais de risco, que a gente trata, que a gente chama de risco, sessões de risco colaborativa, eu sento na mesa e pergunto, exemplo, para minha contratada: você vê algum prejuízo financeiro que você vai precisar me acionar, ou você tem discorda de alguma coisa que possa levar a algum item, né, a adicionar um valor ao contrato? Então, esse item tem 24 meses que eu discuto com a minha empresa. E várias vezes a gente conseguiu criar planos de mitigação para não deixar isso chegar. Então, eu chego para ela, fulano, você já sentou, por exemplo, com a empresa, com o sindicato para ver a parte dos riscos com o sindicato? Isso é tratado muito abertamente, né? Exemplo, você enxerga algum problema de interferência que possa prejudicar o cronograma? Então, cara, simplesmente é você, imagine você, aquela reunião que você faz interno, a gerenciadora com você, e você fala, pô, será que essa galera. Bota um risco aí, possibilidade da contratada de fazer um pleito por causa daquilo. Não, não. Eu sento e pergunto, fulano, você tem esse risco dentro do seu contrato? Então, cara, Vitor, mas é de uma hora para outra que isso surge, que isso acontece? Não. É dia após dia. É igual falando, é uma relação de confiança construída desde o início do projeto, né? Então, é aquilo que eu falo. Isso é baseado em quê? Nas pessoas. É igual eu falo. A gente pode talvez não ter sucesso no IPD, porque você não encontra parceiros e nem pessoas dentro do próprio projeto capaz
de seguir numa análise dessa, né? Num processo desse de análise de risco colaborativo. Então, realmente, cara, é aquilo que eu falo. É um trabalho de formiguinha ao longo do tempo. E tem surtido efeito. Daqui a pouco nós vamos falar dos resultados, né? E eu vou poder falar justamente disso, né? Porque talvez o grande ponto aqui é dizer o seguinte: o nosso projeto ele já colhe resultados de uma parceria de projeto colaborativa, né? Que é um PD inicial. Muito bom. Estou curioso também. Vamos dar uma repassada aqui nas perguntas. Tem bastante coisa que você já comentou. Então, o Jean tinha falado da parte da maturidade da gestão empresarial e a governança. Né? A gente explicou aqui de todo o leque de opções que você tem e como é que isso foi trabalhado dentro da empresa. Richelle tinha perguntado dos atores envolvidos, você comentou também, né? Entra a parte da gerenciadora, a executora. Os benefícios a gente vai falar, né, logo na sequência, muito bom. Vamos ver o que mais. Tem aplicado alguma coisa de ágil? Richelle está perguntando, dentro do dia a dia da gestão? Então, o nosso foco não é no ágil, né? É no lean, né? Apesar de, vamos chamar assim, né? Ter coisas similares, mas nós não temos esse foco, tá? Na nossa parte de gestão. Então, ela continua sendo uma gestão bem tradicional, mas com foco muito, né, no AWP e principalmente em alguns itens do Lean, que nos suportam, né, a ter, é igual eu falo, para quem, uma coisa que eu não toquei no assunto, né, onde surgiu essa mentalidade do contrato colaborativo? Foi nas práticas do Lean. Então, é importante a galera entender isso, né? Pô, quem criou, né? De onde saiu isso, né? Então, é importante dizer que, exemplo, lá no Japão, empreiteiros da construção vêm utilizando isso lá desde a década de 1980, tá? Eles pegaram isso do sistema Toyota, tá? E tentaram trazer para dentro da. Inclusive, lá no Japão, são os melhores cases de sucesso para o que a gente está aplicando aqui, que é uma parceria de projeto colaborativo. Mas por que isso? Porque lá ele tem um alto grau de relações, né? Eles confiam muito nas relações. Então, pessoais, né? Então, é uma cultura que você pode levar isso, né? Então, já em outros lugares, talvez não deu tanto certo. Eles precisaram realmente criar modelos de contrato. Falar assim, você quer colaborar, mas escreve aqui, assina. Então tem essas peculiaridades de vários locais do mundo que tentam utilizar, tem a cultura do próprio país, né? E o Brasil, eu acredito muito nisso. Nós vamos ter que se adaptar à nossa cultura, né? E eu falo que, exemplo, o Brasil é um país importante para você ter um processo de adaptação. Nós somos um povo considerado que a gente tem uma adaptação rápida, né? Então a gente pode pegar, fazer uma adaptação e seguir dentro de um processo, né? Novo para isso. Legal. Usando alguma coisa de construção off-site, levando para o canteiro, já pronto para ganhar produtividade? O Richard está perguntando aqui. Não, nossa característica aqui, é um projeto Brownfield, né? Até para explicar um pouco, pessoal, um projeto Brownfield muito espalhado. Então, a modularização, né, fora, ela foi pouco utilizada, não porque nós não queríamos, mas porque ela realmente não se aplica ao projeto, né? Então, são construções de encaminhamentos desse gás natural dentro de prédios existentes, né? Então, a gente tem essa característica, não tem muito essa repetição, então a gente não usou, tá? Rodrigo Carlos perguntando aqui, você acha que é possível encaixar inteligência artificial em projetos colaborativos? Cara, então, uma boa pergunta aí. Projetos colaborativos, ele tem uma característica muito legal dentro desses projetos, que é a inovação a todo instante. Então, eu não sei, assim, eu acho que vem até do Lean, tá? Vem desse conceito, né? Então, quando você traz, então, a colaboração ela fica tão clara que as pessoas começam a trazer realmente inovações para dentro e a gente tem um processo de inovação bem legal aqui dentro do projeto. Inclusive, na verdade, contratos colaborativos, AWP, PIM e Lean para a Hidro é uma inovação e para a maioria das empresas do mercado hoje no Brasil, tá? Então, já começa que o modelo que conduz o projeto, ele é inovador, tá? Mas dentro disso, né, dentro dessas inovações, exemplo, para você conseguir o fluxo de informação clara, que é um item, né, dentro da cultura de um projeto conduzido pelo IPD, é necessário que você tenha a fomentação de tecnologia.
E dentro dessa tecnologia, a gente já vem discutindo o uso da inteligência artificial justamente para tratar os dados mais rapidamente, né? Por exemplo, você tem vários registros de problemas de ambos os lados. Então você consegue mais rapidamente verificar quais as maiores incidências. Por exemplo, a gente usou da última vez para fazer o nosso Kaizen de desperdício de deslocamento. Então a gente colaborativamente todo mundo trabalhou em prol de melhorar esse indicador do projeto, né? Essa performance. Então tem muito isso. E aí a galera se conseguiu, né? A inteligência artificial tem gente hoje pensando como é que eu posso colocar mais plates com a inteligência artificial, como é que eu posso notificar mais com a inteligência artificial, e tem outras pessoas como é que eu posso construir mais rápido com a inteligência artificial. Depende do ponto de vista que você utilizar no seu projeto. É, exatamente. Bom, vamos lá. Como eu falei, a discussão está muito boa, né? Tá rendendo. Vamos estourar o tempo hoje, enfim, né? Temos que tomar cuidado. Mas vamos falar de benefício. O projeto está bem avançado. Não sei se você pode comentar qual que é mais ou menos o percentual de avanço dele. O que vocês já identificaram de benefício? A equipe tem bastante experiência em projetos, faz outros projetos em paralelo, já fez vários outros antes de começar esse. O que vocês podem apontar já como benefício desse arranjo para esse tipo de projeto, para esse projeto específico, desculpa? Eu vou colocar na ordem, não é ordem de importância, tá? Mas é uma ordem que. Primeira coisa que eu acho assim, é o proprietário, que no caso eu represento o proprietário, ativo e contributivo. Cara, quem dá o primeiro passo para o IPD, anotem aí, talvez vale um corte, entendeu? Quem dá o primeiro passo para o IPD, quem dá o primeiro passo para o AWP, quem dá o primeiro passo sempre é o Auner. Ponto. E você estar ativo e contributivo para o projeto, você garante que o seu projeto ele vai ter uma aderência àquelas metas bem longe, que realmente talvez nem sejam discutidas dentro do projeto, sejam olhadas no dia a dia. Então, hoje, exemplo, nosso projeto, todos sabemos que nós estamos trabalhando para o alumínio mais verde do mundo. Talvez, se a gente não tivesse dentro do projeto, ninguém saberia disso, seria um projeto de tubulação para alimentação com gás natural, entendeu? Então, cara, o proprietário ele faz toda a diferença e isso é um benefício que os proprietários mesmo ganham, né? Absorvem. Aí vem o outro ponto, que é o seguinte: contratadas colaborativas com foco no resultado. Mesmo não tendo contratos tradicionais com objetivos lá, com milestones a serem cumpridos, com todo aquele rito normal de um contrato, nós temos foco no resultado. Nas nossas discussões, primeiro se resolve os problemas, se registram claramente, né? Se discutem claramente, depois a gente senta no próximo estágio, porque agora a galera pensa é uma anarquia que tá. Não, não tem nada de anarquia. Tudo é visto, sabe? Tudo o accountability existe dentro do projeto. Só, cara, ele é visto de uma é uma mudança de ótica, cara. É igual eu falo, é mudança cultural, é de comportamento. Cara, o accountability ele não é mais importante que entregar o projeto. Ele não é mais importante que a satisfação das pessoas, que o sentimento de pertencimento, que o ambiente. Ele não é mais importante do que nada disso. A galera às vezes confunde. Ah, surgiu isso aqui, deixa eu consultar aqui o contrato. Ah, o contrato diz, beleza, o contrato. Mas o que você vai fazer? Então, você não é para andar com contrato. É igual eu falo, quem usa contrato é quando quer separar. Então, cara, a gente tem isso. Redução de disputas. Nós temos um contrato de 24 meses com a nossa contratada e nós temos 0 pleito e 0 notificações até o momento. Está aqui, já eu falando para você, eu gostaria muito de declarar ao final do projeto que isso se manteve, porque isso aqui é uma busca colaborativa. Então, quando eu falo isso, é porque todas as empresas querem. As empresas que eu citei aqui no início, a Hidro, a Enesa, a Arcades, nós queremos isso. Nós queremos isso não porque é igual eu estou te falando que é uma coisa, não. É porque isso fomenta coisas boas para todo mundo no projeto. Então a gente colabora, o ambiente é bom, cara. É outra coisa para você trabalhar. Tem várias pessoas online aí que são do projeto, né? Que podem confirmar, tá? Então, pô, agora já deu um objetivo claro. Para quem queria descobrir aí, ó, exemplo, eu não analisei pleito e nem notifiquei. Eu sou responsável técnico pelo contrato, delegado pela Hidro. Não aconteceu nada disso dentro do contrato, tá, pessoal? Então, até agora, o resultado, o projeto tem 80% quase de progresso tal, total importante
ter essa conotação, tá? Então a gente já está seguindo para o fim. Adicionamos valores para todos. A gente tem pesquisas internas de satisfações muito altas por estar pessoas que têm vontade de vir trabalhar, pessoas que se desenvolveram dentro do projeto, pessoas que querem estar aqui porque nunca viram um ambiente de colaboração igual ao nosso projeto. Lembrando, nós temos problemas com todos os projetos, tá, Débora? É igual eu falo, porque aqui a gente está falando de coisas boas. Se você quiser, vamos falar dos problemas, também temos, tá? Aprendizado contínuo, inovação, redução do lead time de marcos. Então, exemplo, vários marcos nós conseguimos alcançar. Só para ter ideia, a gente no início do projeto a gente acumulou um desvio em relação à baseline, bem significativo, e foi uma hora que meio que titubeou, tá? Contando aqui o histórico do projeto. Exatamente, isso vai acontecer com todo mundo, tá? Colocou a prova. E foi na hora que a gente colocou intensificou ainda mais as nossas ações. Acreditou ainda mais no processo. Então a gente tem desde isso, temos milestones de segurança. Não temos nenhum incidente no projeto, mais de 1,5 milhão de horas trabalhadas. Eu estou falando de um projeto de 1,3 bilhões de reais, não é um projeto pequeno. Então, agora falando, nós estamos falando de coisas significativas. A contratada aqui do projeto, ela já trabalha em outros contratos com a Hidro, então ela já participou de outras concorrências e conseguiu ter êxito, e hoje colabora em outros projetos. Então, cara, é igual eu falo, cada um pode olhar num contexto, né? Eu falo assim, uma contratada ganha um contrato, ela pode criar um departamento de pleito de 10 pessoas, que eu já vi isso acontecer, eu já fui contratada, tá, pessoal? E até para falar, porque, o Vitor, é importante dizer isso, o Vitor tá aqui vendendo um negócio. Cara, se eu estivesse falando isso para mim 5 anos atrás, eu ia falar, cara, esse cara aí tem alguma coisa, vê o que ele tá bebendo aí, porque ele tem algum problema. Mas, pessoal, cara, eu realmente trabalhava muito nesse modelo tradicional, de criar bons modelos contra pleitos quando eu estava no cliente, bons modelos para pleitos quando eu estava, e hoje eu falo para você, cara, é um tempo de desperdício isso, de verdade. Tá? Por quê? Quando você cria relações de parceria, que é uma das coisas que a gente construiu aqui dentro, cara, a empresa, vamos lá, para contratada, tem uma visibilidade, pode participar de outras concorrências, tá? E pode ganhar novos contratos. Em vez dela ficar procurando lá, colocar um pleito lá, que ela provavelmente, eu nunca vi contratada receber, coloca pleito lá de 100 milhões e recebe 2 milhões. Eu nunca vi contratada, ou outra coisa, demora 5, 10 anos para receber. Eu nunca vi contratada ganhar dinheiro com pleito e nem owner que vai lá e quebra empresa, entregar projeto mais rápido. É tipo assim, é uma coisa tão lógica que eu vejo em projetos tradicionais e que não faz sentido isso, entendeu? E aqui eu posso dizer para você, nós temos um ambiente colaborativo, comportamento com vários indicadores que nós tivemos sucesso. Então a gente tem a WPlay implantado, temos link, é muito difícil, cara. Não é simples fazer a implantação dessas metodologias, né? Então, a gente conquistou. Vitor, isso, quanto que é o IPD dentro disso? Cara, infelizmente, eu não tenho como separar, porque é uma coisa única. É como se fosse uma cadeia de valor. O IPD funciona como base, você tem as colunas ali, que é o AWP, o Lean e o BIM, para atingir um objetivo, os resultados. Então, é uma cadeia de valor, é um negócio, né? Como falar, estrutura de negócio, você não tem como separar, tá bom? E por último, eu acho que eu posso dizer aqui, a gente já tem saves consideráveis no projeto, tá, André? Então, outros itens que eu acho que é o seguinte, talvez no final do projeto, a gente vai poder trazer coisas mais abertas para o público. Eu gostaria muito, é uma coisa que eu luto dentro da Hidro, eu acho que a Hidro tem muito essa parte da colaboração dentro dela. Eu acho muito importante a gente vir aqui entregar os números, também nossa contratada falar assim, tive rentabilidade maior. Então, vai ser importante no final do projeto a gente consolidar e compartilhar com o mercado pessoal, é possível. Não, com certeza, com certeza. E o canal vai estar sempre aberto aqui para esse tipo de compartilhamento que enriquece muito toda a comunidade. Olha um ponto importante que você trouxe no começo desse item, né? O proprietário ativo e contributivo, ou seja, a gente vê muito buscas por modelos contratuais para, falando o português claro, tapar buraco de problemas de definição de projeto e de falta de gente na equipe de gestão para o lado do owner. Então, quando a gente vê contratos indo para um EPC, soma global,
EPCM, que também tem as ondas que vai e volta. Lá fora faz EPCM, aqui não faz. Vamos para o EPCM, porque daí a parte de gestão toda fica com a contratada e tal. Gente, nenhum arranjo funciona se a parte demandante não tem participação ativa. O que vai determinar a melhor estratégia depende das características do projeto, do contexto e da maneira de condução que quer se dar para aquele projeto. Agora, o papel do owner como dono desse processo todo é fundamental em qualquer tipo de contrato que você faça, certo? Então, não é o contrário. E isso a gente vê de maneiras repetidas. Isso aqui a estrutura é muito enxuta e tal, eu vou fazer um EPC e a EPCista, ela vai se virar, ela entrega, ela cuida das interfaces, ela faz o gerenciamento. Não é, eu só estou transferindo o problema para o outro lado. E aí o resultado vem do mesmo jeito que a gente já está acostumado, né? Vitor, vamos lá. Falamos de toda a parte boa, a parte cultural, a parte do dia a dia e dos benefícios que são muito significativos a essa altura do projeto que está caminhando aí para o seu final. Agora, nem tudo são flores. Que críticas você teria ao IPD ou coisas que não trouxeram tanto benefício ou que você enxerga que naturalmente nessa curva de aprendizado vão se aprimorar para próximos projetos? Eu vou dividir em duas partes, tá, André? Eu vou dividir em desafios da implantação. Então, são coisas que provavelmente todo mundo vai passar durante o PD e depois algumas críticas, né? Pode até se confundir um pouco, mas eu acho que eu vou conseguir transmitir bem. Eu acho que é o seguinte: o primeiro desafio do IPD, eu até já falei aqui, que é encontrar pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar no modelo colaborativo. Então, como é que você vai saber disso? Cara, é tentando. Tá? Existem algumas coisas, algumas entrevistas que você pode fazer, entendeu? Existem algumas aptidões que essa pessoa pode ter, mas é muito da própria pessoa. Então, quando eu falo isso, não é só uma, né? Você vai precisar do owner estar com essa aptidão, da contratada estar, com a empresa de engenharia, se você colocar no seu IPD, com a gerenciadora, se você colocar no seu IPD. Então, realmente você vai precisar de um ecossistema, vamos chamar assim, né, de colaboração. Provavelmente você não vai conseguir todo mundo, mas você precisa conseguir ali pessoas chaves que estejam dispostas, tá? Então esse é o primeiro ponto, que é um desafio muito grande conseguir isso. Segundo, resistência à mudança. Cara, isso aí em qualquer processo de mudança você vai ter, tá? Você vai ter conflitos por causa disso. Você vai ter. Eu até escrevi um artigo, até aproveitando para falar aqui, né, que nós vamos estar apresentando num fórum de Project Control, então eu levo muita dessa experiência, vou levar muita para lá, que é, cara, muita gente, tipo assim, vê com outros olhos o IPD, né? Isso aí é contrato de passar a mão na cabeça de contratada. Isso aí, pô, mas isso aqui é inadmissível, como é que você não cobrou esse esse negócio da contratada, contratada, por que você não. Eu fiquei com o equipamento parado 2 minutos, por que você não cobrou do cara? Então, cara, tem tudo isso, isso vai existir dentro do processo, porque isso é inerente, né? A isso. Parte de compliance. O nego vai falar, isso aí tem. Isso aí tem. O cara não está fazendo isso aí à toa, cara. Mas, cara, é igual eu tô falando. Se prepare porque vai passar por isso. Mas o que eu posso dizer hoje é que nós já superamos muito esses desafios da mudança, mas ele sempre vai ter. Exemplo, no próximo estágio, igual eu te falei, talvez um contrato futuro que a gente for para uma parte de um modelo colaborativo mais arrojado, talvez volte tudo de novo que a gente passou, tá, por esse modelo. Temos muita coisa que é a parte que eu falo o seguinte, muitos entraves do processo legal. Isso sempre vai ter, cara, porque por mais que você faça um modelo que você não mexa muito, você vai ter sempre, tá? Então, no próximo estágio do IPD, provavelmente, eu acredito muito que a gente vai ter essa oportunidade, entendeu? O setor aqui aí de uma empresa bem legal por causa disso, a galera já tomou consciência, isso vai para frente num modelo maior, mas em algum momento vai ter que subir mais o nível, porque a gente vai ter que acionar mais pessoas, mais players para estar dentro do processo, né? Cara, tem um negócio muito interessante aqui, que é a transparência excessiva. Cara, exatamente, porque tem efeito colateral, né? Então, poxa, chega uma hora que você está compartilhando ali de problemas dentro da contratada ali que você nunca estaria se não fosse um contrato colaborativo. Eu tenho problemas. Cara, não é que é ruim, né? Mas a transparência é tão acessível que você, poxa,
aquilo faz parte de você. Você tem que estar ali para também contribuir na resolução. Por exemplo, você tem conflitos dentro da contratada, você pode pegar lá, fulano não trabalha com ciclano, aquele negócio que nunca seria exposto, fica notório. E aí, cara, é aquele negócio fala, é um contrato que prevê, que traz muita parte da humanização. Então, você, igual eu falo, eu até brinco aqui, nem brinco, né? Eu falo uma palavra que você precisa ter afetividade para colaborar, senão você não colabora. Você precisa estar participando. E qual é o seu problema? Então, isso, cara, traz um envolvimento, uma transparência excessiva, você se envolve muito mais. E cada mais vez você está envolvido com isso. Outro ponto, a acomodação dos envolvidos. Cara, de tanta colaboração, a parte fala, pô, o cara está fazendo lá, eu não vou tomar conta disso aqui, não. Então, tem muito isso. Então, a gerenciadora toma tanta conta de um processo que não quer fazer. Mesma forma, o contrário. Então, cara, isso é a coisa que você vai, vamos lá, se adequando e vai passando ao longo do tempo, né? São esses efeitos colaterais, né? Que eu chamo. Né? Então, essa parte, tipo assim, durante um processo você vai passar muito por isso, né? Então, tem a dificuldade de tomada de decisão, porque você cria tanto ambiente, toda hora você senta na mesa, compartilha com todo mundo e toma uma decisão. Então aquele negócio fala, o owner mandou. Não é bem assim, entendeu? Você pode até trazer o problema, tudo, mas você, para seguir o rito, para ter o compromisso com a colaboração, você precisa mostrar a todo momento que todas as decisões têm a participação de todos. Então, são coisas que são efeitos colaterais. E a parte de crítica, cara, é igual eu estou te falando. O que eu posso dizer? Não é adequado para todos os proprietários. Exemplo, eu vejo o IPD, para quem trabalha na parte pública, realmente complexo para ser colocado. Tá? Então, é aquele negócio, tem esse lado. Não é todo mundo que vai poder colocar. Contratos pequenos, também acho que é uma coisa meio. É uma coisa. Assim, o meio para você chegar num contrato menor, num projeto menor, vai dificultar. Talvez não vai ser um custo-benefício de você tratar tudo aquilo. Talvez você vai ter que fazer um portfólio e aí tratar dentro do portfólio a colaboração, que também é uma das vertentes, né? Então, eu acho que o outro ponto também é o seguinte, que é o principal, que é o ponto crítico, é justamente isso, né? Exemplo, por mais que eu esteja engajado nisso, eu vejo aqui no Brasil uma certa dificuldade para você criar um consórcio colaborativo. Cara, nós não temos maturidade para isso, entendeu? Sendo bem honesto, a gente não tem maturidade para criar isso. Talvez nosso limite seja realmente uma aliança colaborativa, mas talvez inicial, tá? Como é que nós vamos propor aqui um contrato multiparte? Eu nem sei se a parte jurídica tá apto a fazer uma coisa dessa, né, cara? Então, é aquilo que eu falo. A gente não pode também querer vender, que isso aqui é a salvação do mundo. Não. Eu acho que você tem como estudar e ver como a sua empresa pode estar mais adequada para fazer isso. Outra parte é justamente o compartilhamento de riscos e benefícios. Nem todo mundo está apto a fazer isso, né? Então, exemplo, num contrato colaborativo, exemplo, geralmente o contratante assume o maior risco e a contratada coloca, as contratadas em si, colocam o risco geralmente no seu lucro, mais ou menos ali nas suas despesas gerais, né? Ou ali, vamos lá, a parte em jogo para eles é menor, a contratada, o proprietário é sempre maior, e é uma coisa que é difícil você trazer isso para dentro talvez uma evolução muito grande, as pessoas vão entender por que é assim. Porque eles têm menos, geralmente uma contratada tem menor poder dentro de um contrato, né? Então eles também devem arcar com a parcela menor dentro desses benefícios ou pênaltis também, né? Tem os dois, né? Então tem isso, então, cara, críticas tem muito, né, cara? Assim, igual também o modelo tradicional. Mas, cara, dentro de um contexto geral, eu acho que as críticas são contornáveis, principalmente pela adaptação desse modelo. Você consegue, tipo assim, cara, isso aqui não é bom, então podemos não fazer, vamos fazer diferente. Então, eu acredito o seguinte, vamos estudar mais, vamos se aprofundar e criar um modelo mais adaptado para cada uma das empresas, e principalmente para o Brasil, que eu acho que as empresas trabalham muito iguais, entendeu? Quando eu vejo no mercado aí, é muito igual ao que nós estamos fazendo. Então, também pode fazer para o bem alguma coisa assim mais padronizada, evitando essa parte que é muito difícil aqui no Brasil a gente adequar e seguir em frente no modelo mais relacional aí, mais encorpado, principalmente levando
o meio importa. O meio, através da colaboração, ele é tão importante quanto atingir o objetivo. Perfeito, perfeito. Concordo contigo. Gente, estamos em cima do laço, né? Vamos ter que partir para o nosso encerramento. A conversa está muito boa, vai render muito comentário ainda. E tenho certeza que vocês também vão compartilhar esse conteúdo com as suas redes, que veja quanta coisa bacana o Vitor trouxe aqui, e a gente não está falando de teoria, está falando de aplicação prática, de dificuldades, de barreiras. Isso tudo é muito bacana quando a gente consegue tocar nas feridas e trazer uma conversa aberta, que é a propósito aqui desse canal, né? Vitor, que dicas finais você deixa para os nossos ouvintes que querem conhecer mais sobre o Integrated Project Delivery, o IPD, ou arranjos colaborativos de contratos? Então, acho que importante aqui é trazer algumas mensagens, né, André? Primeiro, dizer que tem vários institutos aí no mundo que estão tratando o IPD, cada uma com a sua vertente, mas realmente trazendo um conteúdo muito relevante. Então, a gente tem o COA, Construction Association of America, Alberta, desculpa. Nós temos aqui o American Institute dos Arquitetos, né? Cara, que é uma coisa muito legal, muito próxima a isso. Então tem alguns mais radicais que falam assim, não, para você ter um IPD, só se você tiver essa característica. Aí, mas você já encontra outros e fala assim, não, é um caminho. Então, cara, tem muito isso, né? Então depois eu vou colocar nos comentários do vídeo, eu vou fazer uma listinha aí com esses 6, 7 aqui que a gente acompanha bem, trazendo para compartilhar com o pessoal, eu vou colocar nos comentários. E, cara, eu acho que o principal item aqui, cara, é um recado que eu tenho para quem trabalha com quem é proprietário. Cara, eu falo o seguinte: o ecossistema geral que a gente vive de projetos industriais, né? O proprietário precisa estar consciente de como ele pode realmente impactar positivamente. Tipo assim, eu não consigo enxergar, o André, assim, um proprietário que está indo por uma vertente ali de se preocupar, exemplo, em fazer um contrato no qual ele não consiga dar um equilíbrio para as contratadas financeiramente. Então, eu não consigo entender aonde isso traz benefício para o homem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, por aí, se você não está disposto a fazer um equilíbrio, você não pode ter uma parceria. E é aquela minha crítica, você pode ter parceria na cadeia de valor, lembra que eu falei lá no início, é lindo você ter parceria lá no final da cadeia de valor, vincular sua. Mas, poxa, é aqui que gera aquele produto. Você não pode ter uma parceria, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quem não está disposto a isso, cara, repense, porque você do proprietário precisa dar o primeiro passo, você precisa bancar a mudança. Quando eu digo bancar, pessoal, não leve para o lado financeiro, é bancar na vontade, né? É criar um modelo contratual que você fomente o aprendizado, tá? É trazer aprendizado para dentro das suas contratadas, é criar um ambiente que essas contratadas consigam elas mesmas ter a confiança para trazer qualidade, para trazer inovação para dentro do seu ambiente. Porque hoje, cara, a contratada ela faz simplesmente isso, cara, eu tenho que colocar todo esse risco dentro desse contrato e eu vou dar uma sorte aqui de conseguir pegar esse contrato. E a outra colocar mais risco do que eu, porque hoje o contrato brasileiro virou isso, virou uma parcela aqui, ó, que o cara coloca dentro do que ele pega os custos dele, e a maior parcela, pessoal, não se engane não, é risco dentro do contrato. Quando você analisa mesmo parte de produtividade que o cara está usando, tudo é risco. Grande maioria do custo dos contratos são risco. Ah, Vitor, mas como você vai reduzir? Cara, no médio e longo prazo, no dia que essa empresa tiver confiança de tratar risco com você. Então, tipo assim, eu falo assim, o owner, cara, ele tem que estar sensibilizado com isso. Porque, bicho, não tem outro caminho. É a partir dele que as empresas vão criar um ambiente melhor e vão poder realmente trazer mais competição, mais tecnologia, qualidade, e com isso ele ganha. Ele entrega projetos mais rápido, ele faz projetos mais barato, né? Ele cumpre as suas obrigações, opera mais cedo, né? Então, cara, é igual eu falo, o owner tem uma grande parcela. Contratadas, que eu posso dizer, cara, preparem os seus staffs e as pessoas envolvidas no contrato para mudar um pouco isso dentro das contratadas do Brasil, que é justamente isso. Cara, gastem tempo em aprendendo uma metodologia nova, implantando um centro de excelência, trazendo a WP, BIM, Lean para dentro dos seus contratos. Contrate uma consultoria para te auxiliar quando você não consegue fazer só, é muito importante. Cara, pensa em grande, pô. Pensa em grande, igual eu tô te falando, às vezes o cara fica com receio, mas por que eu vou pensar grande? Aquele proprietário não pensa. Cara, vai chegar uma hora
que nós vamos mudar como proprietário e as coisas vão mudar como um todo. E empresa de engenharia, pensem também, cara, você não tem que pensar só em entregar engenharia, você constrói projetos, você entrega plantas operando, você entrega projetos prontos, você entrega produtos para mercado, você não entrega desenho, você não entrega modelo, né? Você entrega engenharia de valor. Então, cara, mude, pensem no IPD. A primeiro participante é a engenharia dentro desse processo. Pense, mas isso aqui é contrato alto. Cara, a gente, é igual eu falo, nós precisamos mudar o ecossistema para mudar isso, entendeu, João? E existe um caminho de transição, você não precisa mudar de uma forma brusca, você pode tratar, você pode colher frutos por etapas dentro de um processo colaborativo. Excelente! Olha, pessoal, depois a gente vai colocar na descrição do episódio aqui alguns links que são importantes para quem quiser mais informações. Tenho certeza que esse assunto ainda vai render muito, porque é muito interessante e trata diretamente de dores que a gente tem aí todos os dias. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. André, foi um prazer. Cara, um abraço bem forte em você. Obrigado pela essa oportunidade. Um abraço para todo mundo que assistiu aí. Qualquer coisa é só entrar em contato aí pelas mensagens aí que a gente responde todo mundo aí. É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos aqui ao vivo. Eu não consegui nem passar por todas as perguntas e tamanha a participação aqui de todo mundo. O episódio, vocês já estão acostumados, vai ficar disponível lá no Capital Projects Podcast. Tá vindo aí a série que eu gravei em Salvador, em estúdio. A gente já está começando assuntos muito bacanas. A gente vai começar falando sobre como organizar um mega show, um engenheiro, gerente de projetos, organizando eventos de grande porte. Vamos falar de parceria público-privada, vamos falar de inovação e robótica, vamos falar de engenharia e navegação. Então tem muita coisa bacana vindo por aí, junto com esse tema extremamente relevante que a gente trouxe hoje, com a participação do Vitor aqui, que abriu o coração de um case que está aí acontecendo na prática e tenho certeza que vocês devem ter curtido, assim como eu. Uma grande aula, um assunto que vai render muito ainda e que vai provavelmente aparecer outras vezes aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado pela participação de todos. Para quem ainda não é membro, não deixe de se filiar ao canal. Temos planos ali a partir de R$5 por mês que possibilitam com que o programa continue. Temos muitos membros aí participando, né, assistindo a sessão de hoje. Se você ainda não se associou, eu sempre deixo na descrição do episódio aqui o link para vocês. Muito obrigado por acompanhar aqui o podcast. Eu lembro que em janeiro a gente vai estar com a turma nova do GPI FEL. Então não esqueça, fique ligado, me siga aqui no canal, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Instagram, onde eu estou sempre colocando os links aí, as promoções. Inclusive, quem quiser entrar no grupo VIP de WhatsApp para o lançamento do GPI FEL, né, manda uma DM para mim que eu mando para você o link. Tá joia? Espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.